Olá, querido CACDista. Hoje vamos falar da prova de francês para o CACD. Falaremos, de uma série, faremos uma série de vídeos, serão pontos essenciais, e nesses vídeos vamos abordar, é, esses pontos para que você faça uma boa prova, ok? Então, hoje vamos falar do quê? Vamos falar dos erros, que geralmente são cometidos na prova, né? A gente tem assim uma ideia mais ou menos, desses erros. Podem variar, mas enfim, vamos falar de alguns. Vamos falar, durante essa série de vídeos, como melhorar o seu vocabulário. Inclusive, no próximo bloco de vídeo, a gente vai ter um exercício aqui para você fazer comigo, certo? Então, não perca. Então, a gente vai falar dos requisitos necessários para fazer uma boa versão, certo? A boa tradução, ou versão, na verdade, né? Quais são os requisitos que a banca solicita, né? E como você cumpre com esses requisitos, o melhor ainda, né? Vou falar também do resumo. O resumo é fácil, é difícil, né? Como fazer esse resumo? E vamos falar também aí de como administrar o tempo, ok? Então, fiquem comigo que a gente vai começar agora. Então, vamos lá, olha, como eu falei, a gente vai falar de vários assuntos, né, ao longo desses vídeos, ok? Então, vamos começar a falar hoje dos erros na prova de francês, ok? Então, vocês sabem, né, das dificuldades da prova, né? A gente tem diversos erros, esses erros podem ser de variada natureza, né? Os erros podem ser erros gramaticais, podemos ter erros, dentro de erros gramaticais, erros ortográficos, né? E como exemplo disso, a gente tem erro em acentuação e erro em grafia de palavras. E aí eu trago como exemplo, né, palavras que podem ocorrer dupla consoante, dupla consonante, certo? Que é o caso de ter duplo C, como em exemplo, occurrence, né? Ou duplo N, en fonctionnement, e duplo M em irmãos, certo? Então, são aqui alguns exemplos que a gente pode estar citando para vocês dessa variação, certo? Dessa questão, dessa ortografia, e que traz alguma dificuldade para quem falante do português, né? Porque o que a gente tem de facilidade com o francês na verdade, o fato de o francês ser uma língua latina e ter essa raiz, né, comum com o português. Mas você vê que, apesar de ter essa raiz comum, nem tudo é tão simples, então a gente tem aí esses percalços que a gente precisa vencer, né? Um eu citei que é a questão da acentuação gráfica, não é? E precisa ser bem trabalhado isso, e também essa questão aí de ortografia, certo? São pontos essenciais a serem aprendidos, certo? Então, com relação aí à acentuação, né, é preciso distinguir bem as regras de acentuação, né? A gente tem aí os acentos graves, os acentos agudo e circunflexo, né? Então, se você está começando a estudar agora, né, e passou, ou você passou aí na primeira fase, está um pouco perdida, né, não domina bem o idioma francês, não se desespere. Se você tiver condições, procure a ajuda de um bom professor, né? Caso não possa, né, então veja as regras básicas, né, aí, do idioma francês, né, e procure uma boa gramática, estude as regras, né?
uma dica de exercício, né, seria você estudar com texto. Mas como estudar com textos, Ângela, é complicado para quem ainda não tem uma base, né? Mas, assim, para quem não tem base, realmente eu indico começar pela gramática, certo? E com um dicionário. Mas, assim, se você já tem uma base, então seria interessante para treinar, por exemplo, acentuação. Você pode retirar os acentos de um pequeno trecho, pode ser um parágrafo, né, de um texto, retira os acentos e tenta, depois, claro, de estudar as regras de acentuação. Tente acentuar novamente as palavras e comparar com o texto original, certo? E aí isso vai te dar um suporte aí para ir treinando, vai fazendo isso. É uma dica que eu trago, certo? Espero que ajude. Sério, certo? Mas, assim, é necessário ter um bom vocabulário? Sim, é essencial ter um bom vocabulário, certo? Então, a gente vai falar mais a respeito de vocabulário adiante, né? No próximo bloco a gente fala. Mas, para além disso, é essencial escrever bem, certo? E isso requer mesmo um profundo conhecimento da gramática do idioma francês, ok? Então, para falar um pouquinho de gramática agora, eu trago um exemplo de uso do verbo être. Exemplo, vamos lá, deixa eu trocar só a página aqui, vamos lá. Ah, vamos lá. Je suis à Paris. Estou em Paris. Então, esse exemplo de uso do verbo être, ele traz aí o verbo être comunicando em sentido comum, né? Algo sobre o sujeito, né? Que sou eu, ok? Então, o verbo être está sendo utilizado apenas para comunicar uma situação do sujeito, certo? Se você já é um candidato mais avançado, você vai dizer, para, né, Ângela? Isso aqui é muito simples, mas não é só isso que eu quero dizer, esperem. Eu quero dizer o seguinte, que o verbo, a conjugação verbal, ela é essencial na sua preparação, certo? O verbo être é só um tijolinho, né, nisso tudo. Mas ele precisa ser bem conhecido, porque ele vai fazer parte da conjugação de outros tempos verbais, certo? Tempos verbais um pouco mais complexos e que a gente precisa estar entendendo muito bem, conhecer muito bem esse tijolinho, que é a conjugação do verbo être, para também aprender aí a estar utilizando na formação dos outros tempos verbais, certo? Então é preciso ter uma certa familiaridade com o idioma, tá bom? Então, eu vou colocar a conjugação completa do verbo être, vou colocar no tempo presente, o verbo être, lá no blog. O link vai ficar aqui embaixo, no post afixado embaixo do vídeo, ok? Mas, em outros casos, o verbo être é muito utilizado, como eu falei, para formar tempos compostos juntamente com outros verbos, certo? Então, vamos lá, exemplo aqui. Gustave Eiffel est né en 15 décembre 1832 à Dijon. Então, nesse caso, o Gustavo Eiffel nasceu em 15 de dezembro de 1832 em Dijon. Então, nesse caso, o verbo être está sendo utilizado como um verbo auxiliar, perceberam? E ele está sendo usado como verbo auxiliar ao verbo naître para formar o passé composé. Vejam o que eu acabei de dizer. Um verbo simples sendo utilizado como verbo auxiliar para formar tempos compostos, certo? No presente, no passé composé, no modo indicativo, desculpem. Outro verbo importante e básico também é o verbo avoir, né, que pode ser utilizado para trazer uma ideia de posse, ok? Então, vamos lá. Ideia de posse, né? Il a quelques amis intéressants. Então, aqui ele tem alguns amigos interessantes. Nesse caso, ele traz essa ideia de ter, de posse, né? Porém, esse verbo também é utilizado para formar tempos compostos e formando também o passé composé.
Exemple. Il a passé ses examens parce qu'il a beaucoup étudié cette année. Nesse exemplo, a gente vê a formação do passé composé com o verbo avoir. Mas, como é que eu faço, Ângela? Eu simplesmente escolho trabalhar com um ou com outro verbo. Como é isso, né? Nesse caso, a gente vê a formação do passé composé com o verbo avoir. Esse é o uso mais comum, certo? A gente forma o passé composé muito mais com o verbo avoir que com o verbo être, certo? Mas a gente tem a formação das duas formas. E aí, como é que eu sei quando é que eu vou utilizar o verbo être e quando é que eu vou utilizar o verbo avoir? Você sabe? Você sabe os casos de uso? Coloque aqui embaixo nos comentários exemplos de uso da utilização do verbo être e da utilização do verbo avoir para formar o passé composé, ok? Eu vou dar só um exemplo aqui para a gente finalizar esse tópico de esclarecimento de ponto gramatical, certo? Bom, nesse caso, eu uso o verbo être quando eu vou utilizar, quando eu vou falar, por exemplo, de verbos de movimento, né? Então, a regra principal é que, com verbos de movimento, por exemplo, eu faço a composição desse tempo verbal, passé composé, com o verbo être. Exemplo, né? Vamos lá. Marie a sorti la viande do frigo. Então, ela retirou, certo? É um verbo de movimento. Marie retirou a carne da geladeira. Então, aqui nesse caso, é um exemplo de utilização de verbo être. Desculpa, eu falei em verbo être, utilizei a verbo avoir. Então, nesse caso, nesse caso aqui, não é um exemplo de verbo être, por exemplo. Mas eu poderia falar ela descendeu, para falar que ela desceu de alguma parte da casa, ela descendeu dos etage. Então, nesse caso aqui, ela descendeu é um verbo de movimento e ela é descendue, eu uso o verbo être para formar esse passé composé, porque é um verbo de movimento. Se eu quiser formar por exemplo, formar o passé composé com qualquer outro verbo que não é de movimento, eu vou utilizar o verbo avoir, ok? Então, esses são apenas alguns exemplos simples de uso da língua, certo? São os mais corriqueiros, ok? Então, é claro que na prova é necessário conhecer bem as regras em nível avançado, eu sei disso, certo? Então, não fujam ainda, e a gente vai chegar em coisas mais avançadas, porque a gente aqui, quando a gente faz esse vídeo no YouTube, a gente está falando para vários níveis, certo? Então, só tenha um pouquinho de paciência. Aí, por exemplo, nesse caso, a gente, como eu já falei, né, a gente usa realmente o verbo avoir para formar o passé composé com o maior número de verbos da língua francesa, né? Então, gente, para a gente ter assim mais uma ideia das dificuldades que a gente pode encontrar na língua, assim, muito mais para quem é assim iniciante, para quem está chegando agora de um nível mais intermediário e está meio perdido. Então, as dificuldades realmente são ligadas também ao uso de pronomes, né? E a gente tem o pronome i, que ele é formado em francês, né? Por esse y, certo? E ele ele é um pronome que ele traz alguma dificuldade para quem está iniciando no idioma, certo? Então, eu estou trazendo, assim, casos mais soltos, certo? Mas são só para a gente ilustrar em alguns pontos daquilo que realmente traz dificuldade na prova, certo?
mas esses pontos devem ser realmente estudados profundamente, certo? Então, aqui o pronome i, ele substitui, né, um lugar, ele faz referência a um lugar, ou ele faz referência a um verbo que é seguido de preposição a. Então, vamos ver aqui um exemplo. Elle pense souvent à ses problèmes. Então, ela pensa em seus problemas frequentemente, ou com frequência. Elle pense souvent. Esse i aqui, ele está, na verdade, substituindo a ses problèmes, certo? Então, nesse caso, vejam o nível, né? Para quem ainda não está muito familiarizado com isso, traz alguma dificuldade um pouco maior. Mas, gente, não é nada que, assim, estudando, você não consiga ultrapassar, tá bom? Então, outro pronome importante e que causa uma certa confusão no uso da língua francesa é o en, certo? Estudem o uso desse pronome, certo? Ele também está relacionado aí, ele está ligado ao uso também de verbo que é regido de preposição de, no caso do en, certo? Então, qual é o outro uso do pronome en em francês? Você lembra? Coloque aqui nos comentários, ok? Para a gente gerar uma discussão aqui no vídeo. Então, voltando aí ao caso dos verbos, né? O verbo ele é essencial, certo? Então, a gente falou de pronome, a gente falou aqui de acentuação, a gente falou de double consonant. Então, mas a gente sabe que tudo gira em torno do verbo, certo? A gente tem um sujeito e a gente precisa dizer algo a respeito de um sujeito, e a gente vai usar o quê? O verbo, certo? Então, a conjugação verbal é essencial. O modo indicativo é aquele que mais é utilizado, a gente vai ver isso mais demoradamente no próximo bloco, certo? Mas digo para vocês assim que é realmente essencial fazer aí um bom estudo dos tempos verbais, principalmente no indicativo, certo? Mas já adianto que muitas vezes na prova cai o modo subjuntivo e cai também o cai o modo desculpem, cai o modo indicativo com bastante frequência, cai o modo subjuntivo também, certo? E a gente tem também outros tempos verbais que a gente vai acabar vendo, além do passé composé, aqui no nosso próximo encontro, no nosso próximo bloco, ok? Então, assim, não é tão assim, vou dizer para você, não é tão difícil, não é algo impossível, mas que requer dedicação, requer que você se debruce sobre o assunto e il faut avant tout maîtriser ces verbes, ok? L'utilisation de ces verbes, la conjugação de ces verbes-là, ok? Então, como eu disse, no próximo bloco falaremos de vocabulário para uma excelente performance aí na prova, ok? Então, aqui, não percam, tá? Só dizer para vocês assim, não perca, se você está estudando sozinho. Eu indico que você veja as provas anteriores aí, dá uma olhada no manual do candidato, que lá tem uns pontos assim interessantes, né? Tipo, essa parte de acentuação tem alguma coisa já no manual para você começar a estudar. Tem outros pontos também interessantes lá que você vai ver, certo? Veja outros materiais também que ajudem a revisar as bases da gramática. Tem muita gramática legal no mercado, né? Mas é preciso, acima de tudo, praticar. É? E, além disso, você pode encontrar ainda simulados das provas para se aprimorar. Eu vou deixar um link aqui embaixo, né? Eu trabalho com simulados há algum tempo, né? Então, é esse o link que eu indico, é o meu, né?
e os meus alunos têm conseguido aí bons resultados nos exames aí do CACD. Então, não se esqueçam também de curtir e se inscrever no canal, clicar nas notificações para receber aí os próximos vídeos, o próximo bloco desse vídeo. A bientôt!